News na TV. Olá pessoal, bem-vindos a mais um Ed News na TV, que tem o patrocínio da AltV, primeira televisão da internet do Brasil, e que também conta com o apoio e a logística toda de produção da produtora Infinity, uma produtora bastante agitada, né? O programa de hoje é muito legal, para mim pessoalmente me gratifica o entrevistado, né? Hoje nós vamos falar com um dos principais criativos desse país, né? Garoto ainda, mas com um histórico fabuloso, como vocês vão perceber. Estou falando de Átila Francucci, grande amigo, né, Átila? É isso aí, Legal, isso aí. hein? Obrigado, ótimo estar aqui. Quanto ao garoto, é assim, na verdade ele está falando isso porque como ele deu aula para mim, se eu continuo garoto, ele também continua. Então, Esse é o truque, não é? né? Bons Mas é um tempos, prazer hein? estar aqui, é sempre bom estar com você. Átila, vamos conversar um pouquinho sobre você, né? Me conta, pô, a gente teve essa oportunidade, fui de fato mesmo seu professor, você era um aluno exemplar, pô, fazia jingles maravilhosos. A aula era de mídia, né? A Mas aula era de você mídia. fazia bom jingle na aula de mídia. Mas como é que você entrou no mercado? Por que você acabou optando por publicidade e depois entrando nesse mercado? Você sabe que é uma história que chega a ser até muito curiosa, porque eu nunca pensei em ser publicitário, eu adorava aviação. Meu negócio era aviação, eu desde molequinho queria ser piloto, queria ser piloto, queria ser piloto. Só que quando foi chegando o momento de começar a trilhar pelo caminho da aviação, eu descobri que eu tinha um grau de daltonismo que me impediria de ser piloto. Puxa, então veja, eu não confundo, fundo aqui é vermelho, não é nesse aí nível, vai, né? Mas aquilo me impediria. Então eu comecei a trilhar outros caminhos dentro da aviação e fui seguindo. Mas aí quando você está... A aviação é engraçada, porque assim, quando você está fora dela, ela é romântica. E quando você está dentro dela, ela é quase militar. É uma disciplina. É positivo e negativo, positivo e negativo. E eu sentia a falta de um... Mas será que... E se a gente... né? E daí, assim, eu entrei em crise profissional. Falei, puxa vida, mas não é isso que eu quero, não é isso. Fui fazer um cursinho. E aí um dia vi lá, ESPM, propaganda, marketing. E eu lendo ali um pouquinho do perfil do profissional que trabalhava nessa área, eu falei, poxa, isso aí tem a ver comigo. E aí, na verdade, fiz 2 vestibulares, um na ESPM e o outro na Casper Liber. Poxa, que legal. Passando na SPM, eu fiquei na SPM, que foi onde nós nos cruzamos. Mas isso aí, assim, eu já tinha uns 24 anos, mais ou menos, então não é que eu comecei cedinho, né? Eu verdade, tive que... Aí fiz isso aí fui conhecendo gente, fui entrando aqui e ali, mas na verdade foi uma demanda, foi muito curioso, porque um dia eu bati o olho. Quando eu vi algumas das características, persuasão, isso e aquilo, e saber escrever, e capacidade e tal, eu falei, poxa, isso aí é um caminho. Porque a gente tem várias áreas na atividade publicitária, né? E você optou pela criação. Então, a Ou princípio... você já percebia isso não. já desde a escola? Não, eu quando entrei na ESPM, se alguém naquela época me perguntasse, o meu desconhecimento sobre o segmento era tão grande, que se alguém me perguntasse, mas vem cá, e qual é a tua agência preferida? Eu ia falar, olha, eu acho que é Estela Barros. Eu não sei se é Estela Barros ou Agastur. Não A reconhecia agência nem a para mim agência. ou era bancária ou era de turismo. Não agência de propaganda. Nada. E aí, a princípio, eu tinha entrado para fazer marketing. Naquela época, na ESPM, você fazia 2 anos básicos e optava para partir propaganda ou marketing. Né? E eu ia, a princípio, para o marketing. Olha que curioso. Mas eu tive grandes professores, incluindo o querido Toninho de mídia, e um deles era o nosso querido Ricardo Ramos. Grande Ricardo. Grande Ricardo Ramos, filho do Graciliano. Graciliano. E nas minhas provas, era curioso porque eu me sentia tão à vontade naquela faculdade, eu achava ela tão interessante o modelo dela, que as provas eram quase uma conversa. Que legal. E o Ricardo Ramos um dia chegou para mim, ainda Percebeu. no primeiro ano, falou, o que você vai fazer, hein? Você vai fazer propaganda ou marketing? Eu falei, eu vou fazer marketing. Então, eu falei, pô, faz propaganda. Olha que importante. E eu respondi para ele, pô, eu não sei desenhar. Você não imaginava a redação. Eu não sei desenhar.
Aí ele começou, já no primeiro, não, peraí, deixa eu te explicar uma coisa. Aí começou a explicar e ele me ajudou bastante nesse primeiro encaminhamento, assim. Então eu, a partir dessa conversa com ele, outro grande professor, que foi o Chico de Economia, também as provas que eu fazia com ele eram praticamente em conversas, né? Foi meio que uma coisa natural. Eu me encaminhei naturalmente para esse segmento e aí já no terceiro, quarto ano eu falei, não, quero agência e quero criação. E aí foi. Muito legal. Bom saber. Bom, na verdade, a minha curtição naquela escola era esperar o início das aulas, porque a gente ficava tudo juntos ali. É verdade. Fontenelle, os caras tinham uma cultura absurda, né? Eu me divertia com aqueles professores. Eram pessoas que viveram um período muito interessante da propaganda brasileira, porque foi aquele... Muito gracioso, né? Aquele começo de uma história própria, uma história muito particular dentro desse negócio chamado propaganda, né? Então, tinham muitas histórias para contar. Era muito curioso porque a tua aula era aula de mídia e eles botaram lá 2 aulas de mídia seguidas na sexta-feira. Eram as 2 últimas aulas de sexta-feira. Então, eu e alguns colegas como o Kleber, ainda hoje um grande amigo meu, sentávamos e fazíamos os jingles. Enquanto você estava lá explicando, a gente fazia o jingle e no final da aula cantava o jingle para você. Os acasos, né? A gente vai receber em breve aqui em entrevista o Alexandre Gama, né? Sei. E o Ale, por curiosidade, como começou, ele começou como mídia. Ele começou como mídia. E o Paulo Chori mandou ele embora, porque ele cometeu um erro lá e o cara virou criativo. Um dos maiores criativos empresários do país. Às vezes tem um acaso, né? Tem um acaso. Ainda bem que você não foi pro marketing. E assim, o mais bacana disso, por isso que eu falo que a SPM foi um grande período da minha vida, porque ela tinha um sentido prático. Ela era um lugar acadêmico, mas que tinha um lado empírico naquilo tudo. Então, poxa, numa faculdade que você teria aula de mídia, você está fazendo um jingle para cantar no final da aula, em qualquer lugar menos holístico, você estaria, na verdade, cabulando quase a aula, né? E lá não, você estava trabalhando. A partir do momento que você estava exercitando um lado criativo e tal, né? Com certeza. E dos teus colegas também, que eu me lembro bem. Hit News na TV.